You are here, and you're working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 28 e versículo de número 1. Irmãos, enquanto eu vou ministrando a palavra, eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Você vai poder dar glória a Deus, você vai poder dizer aleluia, você vai poder louvar ao Senhor, porque o Senhor faz grandes coisas em nossas vidas. Então pega a sua Bíblia, Deuteronômio 28, no versículo 1. Diz assim: se atentamente obedecer a voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Vai recebendo, meu irmão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será quando entrardes, e bendito será quando saíres. Meu irmão, isso é palavra de Deus. Isso já me deixa entusiasmado quando eu leio, já me deixa motivado, porque existe uma condição aqui. A palavra de Deus, ela vem dizendo para nós: se atentamente você ouvir a voz de Deus e cumprir os seus mandamentos, você será bendito aonde quer que você vá. Eu acho que você não está conseguindo me entender. A palavra bendito vem de ser uma pessoa bem-sucedida. A palavra bendito, Jonathan, ela vem de ser alguém que vai muito mais além. E Deus está dizendo: bendito você será na sua casa. Eu profetizo, bendito você será na sua família. Eu profetizo que bendito serão os teus negócios. E Deus vai engrandecer o teu nome em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aqui está muito bom, aleluia. É palavra de Deus. E se é palavra de Deus, nós precisamos ir ouvir. E algo que eu tenho sempre falado e ministrado: melhor do que você ouvir é você aprender. E melhor do que você aprender é você praticar. Porque muitas vezes ouvimos, muitas vezes até aprendemos, mas acabamos esquecendo de praticar. E tudo que você não pratica, automaticamente sai de você, porque você não está praticando. Você começa a vir à igreja, você começa a ouvir uma palavra de Deus, você começa a viver os princípios do Senhor, você diz: uau, agora a minha família vai mudar. A sua família começa a mudar, você daqui a pouco sai da igreja. Tudo que você aprendeu começa a voltar. Porque existe algo muito peculiar em estar em comunhão com os irmãos. E nós precisamos aprender, e além de aprender, colocar em prática.
Porque quando você pratica, isso traz crescimento para a sua vida. Quando você pratica, isso traz melhoria para a sua vida. E Deus está dizendo para nós nessa noite: não existe nada melhor do que você cumprir os mandamentos do Senhor na terra. Irmãos, se você entender isso nessa noite, que precisa cumprir aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus está dizendo para você, isso já fará uma tremenda diferença na sua vida. Vai mudar completamente os teus dias. Porque a palavra de Deus, ela diz: se você ouvir e se você cumprir os mandamentos. Pois bem, o primeiro processo para que nós venhamos ter um bom relacionamento com alguém, primeiro é estar perto de alguém. Deus está dizendo para nós: nós queremos aprender a respeito de Deus, a andar com Deus, nós precisamos estar perto dEle. E muitas vezes erramos nos afastando da maravilhosa presença do Senhor. Ah, pastor, como é bom vir aqui aos domingos, como é bom vir aqui nos sábados, como é bom estar aqui na quarta-feira. Querido, o mais importante é você colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para você. O culto vai acontecer e você só precisa praticar. O processo de maturidade em Deus, escute isso, estar em ouvir, aprender e praticar. Pastor, eu quero ser maduro no Senhor. Ouça a voz, aprenda o que Ele está querendo te ensinar e comece a praticar. E quando me veio essa palavra, Deus falou para mim algo muito interessante, que algumas situações que vêm e que fazem com que nós venhamos estar limitados no Senhor. Existem algumas situações que vêm na minha e na sua vida, que ao invés de nos aproximar do Senhor, nos faz com que nós venhamos estar limitados no Senhor. Certa vez, diz a história, que pegaram uma rã, uma pequena rã. Falando em rã, eu me lembrei de uma história de rã agora. Esses dias atrás, era meia-noite e pouco. Rola lá no grupo: pelo amor de Deus, alguém vem aqui em casa matar uma rã. O irmão desesperado, o irmão. E aí eu olhei no grupo e falei: tá de brincadeira, pô. Uma rã. E aí, e foi rolando. E o irmão morava perto da minha casa. Eu falei: eu vou ter que ir ali, eu vou aí matar essa rã, meu irmão. Meia-noite e meia. Pastor não é só para orar, é também para matar rã. Aí eu fui lá, cheguei lá, o irmão veio me receber na porta. Pastor, obrigado, devido, pastor. O pastor precisa ver o tamanho da rã. É a metade de um sapo. Aí eu falei: onde é que está esse bicho? Ele falou: está dentro do banheiro. Irmão, ele estava com medo, a família toda com medo. E aí eu já entrei no banheiro, a porta trancada do banheiro. No que eu fui abrir a porta, o irmão já meio que se afastou assim. Eu falei: ô, barbaridade, o bicho deve ser grande mesmo. Aí eu já entrei meio com medo, né? Abri a porta, fiquei olhando para cima: onde é que está essa rã, meu Deus do céu? Cadê essa rã? Aí eu abri a porta. Aí no que eu fui entrar no banheiro, a rã estava atrás da porta, ela pulou no box. E eu entrei com o chinelo na mão. No que ela pulou no box, eu já fui com o chinelo e pá! Já matei, acabou a rã. Já matei a rã numa só, não deu nem tempo para ela. Aí eles tudo apavorados dizendo: já deu, pastor. Eu falei: eis que a unção desceu e eu matei a rã. Mas por que eu falei dessa história da rã? Porque muitas vezes o fator limitante da nossa vida. Certo dia, diz a história, que pegaram uma rã e colocaram dentro de uma caixa. Uma rã que tinha o potencial de pular 3 metros de altura. Pegaram ela, colocaram dentro de uma caixa e fecharam ela dentro da caixa. Deixaram ela por algum tempo ali dentro. E a rã, ela pulava, e quando ela pulava com força, ela batia na tampa e ela voltava para baixo.
Então a história diz que depois de um tempo, quando tiraram a rã de dentro da caixa, aquela rã que tinha o potencial de pular 3 metros, agora ela só consegue pular a altura da tampa da caixa. Porque na mente dela está dizendo: não pula mais alto, porque você vai bater forte e você vai ter que voltar. E muitas vezes aquilo que nos limita de viver o que Deus tem, é muitas vezes aquilo que nós vivemos lá no passado. Muitas vezes o que limita de viver o que Jesus tem para a nossa vida, é o fator lá do passado, que hoje você olha e você diz: não dá, não, isso daqui na minha vida não vai acontecer. Irmãos, para isso você precisa, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que tudo aquilo que te limita, que você viveu lá no seu passado, nessa noite está sendo arrancada de você, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não consigo caminhar à frente, eu não consigo dar passos à frente. Por quê? Porque ao invés de você estar andando assim, você está andando assim, ó. E quando você anda assim, você não consegue ver a frente. Você não consegue ver um futuro melhor. Porque aqui está a frente e você está assim. E Deus está dizendo para você: filho, eu tenho coisas melhores para você agora no presente, e se prepara, porque o teu futuro vai ser brilhante. Então vamos parar de trazer o passado para o presente. Pastor, porque eu sofri tanto com os meus pais. Pastor, porque eu sofri tanto com minha esposa. Eu sofro tanto com os meus filhos. Ei, passado não te persegue. Pare de olhar como se você estivesse ainda lá atrás. Pare de olhar como se você ainda estivesse preso lá atrás. Tudo que Satanás quer é dizer para você: não sai do passado. Mas irmão, sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida, que todas as vezes que o diabo vier lembrar você do passado, lembre ele do futuro dele, que é no lago de fogo debaixo de nossos pés. Pare de olhar para trás, comece a olhar para frente. A palavra de Deus, ela diz assim, Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Abra sua Bíblia. Meu Deus. Visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Jesus não ficou limitado com o passado. Jesus não ficou olhando para trás e dizendo: porque o povo do Egito, eles ficaram presos lá. Jesus não ficou olhando e pensando: porque daqui uns dias o povo pode ser que vão me deixar. Jesus vivia o presente como um presente real na vida dele. Deus está dizendo para você nessa noite, meu irmão: viva o presente, porque o presente é um presente de Deus para a sua vida. Algo mais real, mais tremendo é o presente. Por isso que se chama presente. O teu presente é um presente de Deus para você. E isso, o passado nos limita a viver algo extraordinário. Pastor, o que mais?
Primeiro o passado, segundo as suas emoções. Fator determinante para você viver dias melhores é como você controla as suas emoções. E hoje em dia as empresas estão contratando não mais pessoas que tenham simplesmente a capacidade de fazer, mas elas estão contratando pessoas com inteligência emocional. Pessoas que têm a capacidade de suportar pressões e não desanimar por conta disso. Pessoas que têm a capacidade de evoluir mediante as pressões. As suas emoções podem também limitar um futuro de Deus para a sua vida. Mas eu aprendo muito com um cara na Bíblia chamado Pedro. Como eu aprendo? Aprendo com Pedro. Pedro foi um homem extraordinário. Ele viveu coisas extraordinárias. Pega a sua Bíblia, abra Mateus capítulo 16, por favor. Mateus no capítulo 16, no versículo 13. Quando a pessoa é bem resolvida, as suas emoções não pode ser um fator paralisante. Quando a pessoa está em Cristo, não é o que está à volta que vai determinar a alegria ou não. Então olha o que a palavra de Deus diz, Mateus 16, 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizes os homens ser o filho do homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhe então Jesus: e vocês, vocês, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: uau, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu me entusiasmo e motivo ouvindo a história dele. Porque, irmãos, no capítulo 14, nós vemos ali os discípulos de Jesus passando dificuldade em meio a uma tempestade. Nós vemos ali os discípulos de Jesus vivendo coisas difíceis em meio a uma tempestade. E aí Jesus aparece. Você já deve conhecer a história, se não conhece, lê o livro de Mateus no capítulo 14. Jesus aparece. E quando Jesus aparece andando sobre as águas, Pedro diz: se for o Senhor, que faça eu andar sobre as águas. Jesus olha para ele e diz: vem. Pedro se levanta e caminha sobre as águas. E agora aqui nós vemos Pedro perto do Senhor, e Jesus faz uma pergunta que é para alguém ter uma revelação. E Jesus pergunta: ei, o que as pessoas dizem que eu sou? Pois bem, agora o que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: ei, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E quando Pedro fala isso, Jesus para tudo. Jesus diz: ei, para aqui. Rapaz, isso que você está falando não é da carne, não é terreno. Isso que você está falando, você ouviu diretamente de Deus. Então, irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que naquele momento, o mesmo que Jesus ouvia de Deus, Pedro também estava ouvindo. Então, se atentamente nós ouvir a voz de Deus e obedecer, todas as coisas serão mudadas em nossas vidas. E Pedro era bem resolvido com as suas emoções. Sabe por que eu falo isso? Vamos continuar. Agora no versículo 21, Mateus 16, 21. Aí Jesus começou a falar:
a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. E Jesus disse: eu preciso ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí então Pedro mais uma vez se levanta, e Pedro diz, versículo 22, Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, Jesus, tenha compaixão de ti, Jesus. Ei, Jesus, isso nunca vai acontecer com você, Jesus. Aí, irmãos, olha isso, o versículo 23, Jesus, porém, olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço na minha vida. Ei, você não entende as coisas celestiais. Irmãos, imagina você em um momento com Jesus. Jesus olha para ele e diz: uau, você está ouvindo aquilo que eu ouço. Então a igreja vai ser edificada sobre a sua vida. Você é Pedro, mas você é pedra, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu vejo Pedro dizendo: uau, uau, Jesus tinha os 12 discípulos, e Jesus tinha 3 que eram amigos, e Jesus tinha um que era um achegadinho. E quando eu leio essa história, eu fico imaginando, esse achegado era João, porque João deitava no colo de Jesus. João era íntimo de Jesus. E eu fico imaginando a história, nesse momento que Jesus começou a dizer para Pedro, que Pedro tinha ouvido aquilo que era do alto, aquilo que ele também ouvia do Pai. Eu fico tentando imaginar na minha mente, Pedro dizendo: João, por favor, vem aqui, João. Mestre, por favor, diz para o João o que o Senhor falou agora aqui para mim. Eu fico imaginando Pedro chamando João e dizendo: olha, escuta aqui, o que Jesus está falando. Pois bem, passa alguns momentos, e agora o mesmo Pedro, que a igreja seria edificada, é a mesma pedra que servirá de tropeço. Imagina você, meu irmão, pastor, e aí, pá, querido irmão, tu és uma bênção, irmão. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Isso daí que você está falando não é da terra, isso aí que você está falando é dos céus. Deus vai transformar, vai mudar, Deus vai libertar, Deus vai fazer coisas novas. E você todo motivado. Passa algum momento, eu digo: irmão, você é Satanás, meu irmão. Você é pedra de tropeço. Como é que você vai sair daqui? Você vai dizer: esse pastor não presta. Essa igreja não vale nada. Mas Pedro, ele era muito bem resolvido. Pedro sabia muito bem aonde Deus iria colocar a ele. E esse mesmo Pedro, eu lendo a palavra de Deus e estudando a respeito dele, a respeito de tudo que ele estava vivendo, esse mesmo Pedro que depois negou Jesus 3 vezes. E quando eu vou para o livro de Atos, sabe o que a palavra de Deus diz? Atos no capítulo 3, depois você pode ler em casa. Atos capítulo 3 diz a história que Pedro, no que ele caminhava, eram colocadas pessoas enfermas, doentes, e apenas ele passando, a sua sombra, quando tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Eu acho que você não ouviu. Eu não vi na Bíblia nenhum milagre de Jesus fazendo assim. Irmãos, eu não vi na Bíblia nenhum milagre de Jesus passando e as pessoas sendo curadas. Mas só que Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas só que Pedro, que foi chamado de Satanás, dizendo que ele era pedra de tropeço, mas esse Pedro, que andou sobre as águas, ele tinha suas emoções muito bem definidas, e ele começou a viver, e a palavra de Deus diz, que numa pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus.
lembre-se, Deus não está preocupado com o teu passado. Deus está preocupado com o teu presente. Deus não se preocupa com o teu passado. Deus se preocupa com o teu agora. Pastor, mas eu já vejo um futuro poderoso. Glória a Deus por isso. É essa visão que você tem que ter. Mas é hoje que Deus quer fazer o mais dele na sua vida. Eu vejo muitas pessoas dizendo, porque Deus vai me usar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Eu vou ganhar minha casa, vou ganhar minha família. Mas no futuro, pastor, eu quero dizer para você e profetizar, que ainda nesse ano, os sonhos que está dentro do seu coração, eles irão acontecer em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Meu Deus! Essa semana eu fiz um propósito com Deus de acordar todos os dias 5 horas da manhã para orar. E nas minhas orações Deus me levou a uma oração que eu vi como uma revelação de Deus para a minha vida, e eu quero transmitir para a sua. E Deus falou para mim, Johnny, você precisa entrar na porta que eu estou abrindo. Muitas vezes você está indo em direção a uma porta que está fechada. E essa porta eu não quero abrir para você. Essa porta que está fechada, você está batendo nela, você está empurrando ela, e ela não está se abrindo, você está perdendo tempo, você está gastando energia. Essa não é a porta que eu tenho para você. E eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, por favor, não me deixa ir no caminho da porta fechada, mas que eu venha estar no caminho das portas que já estão abertas. Irmão, porque quando você está no caminho das portas abertas, das portas que estão abertas, quando você dá o passo, o milagre acontece. Quando você fala, o milagre acontece. Quando você profetiza, o milagre acontece, porque você não está batendo em porta que está fechada, mas o caminho que você está, e a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então se você está no caminho certo, a porta já está aberta, você não vai precisar fazer força, porque Deus já abriu para você. Continua no caminho em nome do Senhor Jesus. No livro de Filipenses capítulo 3, versículo 3, eu quero profetizar, diz assim: irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Oh, aleluia! Meu Deus! E avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia! Prossiga, avance, sonhe, celebre as conquistas, viva intensamente cada dia. Viva intensamente cada momento. Porque Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que nós precisamos compreender qual é o alvo do Senhor para a nossa vida. Ouvir a voz de Deus, aprender a respeito dEle e praticar os seus mandamentos. Irmão, se você sair daqui hoje entendendo isso plenamente, se você sair daqui hoje entendendo isso com convicção, a sua semana não será mais a mesma, a sua família não será mais a mesma, os seus sonhos, seus negócios não serão mais a mesma. E eu quero terminar essa palavra no livro de Deuteronômio, no versículo 28, que nós lemos, capítulo 28, versículo 1, que nós lemos no início. Diz assim: se atentamente obedecer a voz do Senhor, o teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu gostaria que você se colocasse de pé, levantasse suas mãos, fique em pé, levante suas mãos para o céu, aleluia, aleluia. Deus irá nos exaltar sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão, aleluia, sobre ti e te seguirão. Irmãos, não é você que vai correr atrás das bênçãos, mas é a bênção que vai correr atrás de você, em nome de Jesus. E se ouvir a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos virão sobre você. Bendito você será na cidade, eu profetizo, e bendito você será no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e bendito será o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Com suas mãos levantadas, nesse momento bem alto aos céus, erga sua cabeça para Deus. E nesse momento comece a falar com Deus, comece a orar nesse momento. Comece a dizer: Senhor, é a tua palavra que eu ouvi, eu entendi a tua palavra. Comece a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer sempre mais. Eu sei que os teus mandamentos irão se cumprir sobre a minha vida. Comece a dizer: Senhor, eu entendi que se eu ouvir a tua voz, Pai amado, se eu aprender e se eu praticar, a minha vida será completamente diferente. Os meus dias serão completamente diferentes, ó Deus. Pai amado, nos leva a um lugar que nós vamos entender o teu processo, ó Deus, de maturidade, em ouvir, aprender, em praticar. Jesus, que nós não viemos estar andando, olhando para o passado, que nós viemos deixar o passado no passado, que nós viemos viver o presente do Senhor, porque o presente é presente e Deus tem nos entregue todos os dias. Pai, eu oro, Senhor, para que as nossas emoções, Senhor, que todo medo, Pai amado, que toda preocupação, Senhor, que toda ansiedade, Deus e Pai, que toda notícia ruim, Deus, tudo aquilo que vem tentando trazer, ó Deus, instabilidade para nós, que isso venha cair por terra, Pai, porque em Ti nós confiaremos, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Pai, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Quando concordam com isso, aplauda bem forte a Ele.